Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para fazer essa blusa, eu usei sobras da Eco Amigurumi, mas vocês podem trabalhar com qualquer fio da preferência de vocês, tá? Quem for comprar fio, né, dependendo da quantidade de cores que vocês forem usar, não precisa passar de um novelo de cada cor, tá, gente? Porque ela é bem econômica. Esse tamanho aqui é um tamanho G, tá? Eu vou deixar as medidas certinhas na descrição do vídeo, se vocês quiserem acompanhar, tá? Ali, para vocês terem mais ou menos uma noção. Só que, como eu sempre comento aqui no canal, nos meus vídeos, eu não gosto de trabalhar com quantidade de pontos, né? E com medidas exatas, porque cada corpo tem um tamanho diferente, né? Cada corpo é um corpo. E não adianta, se vocês forem trabalhar com uma agulha diferente da minha, com um fio diferente do que eu tô usando, vai ficar diferente o tamanho que vocês... tem gente que fala assim, mas eu usei a quantidade de correntes que você falou. Por isso que eu não gosto de falar, tá? Usei a quantidade de correntes e não ficou do mesmo tamanho. Lógico, não usou a mesma agulha, não usou o mesmo fio, então vai dar problema. O que vocês vão fazer para pegar as medidas aí? Como essa parte daqui, essa blusa daqui é uma blusa reta, vocês vão pegar a medida do busto, tá? Não precisa aumentar nem diminuir. Faz exato, tá? Porque depois ela sempre dá uma largadinha, não alarga muito. Se vocês lavarem a peça na mão, sem torcer, né? Ela não vai lacear. Tem muita gente que fala, minhas peças laceiam, mas depende, tem muita gente que joga tudo na máquina, né? Que é mais fácil. E aí, realmente, a peça vai ficar esgarçada, vai ficar até com bolinha, dependendo do fio que vocês usarem. Então, eu não recomendo. Peças de crochê e tricô, tudo lavando na mão, tá? Então, vocês vão medir aí o busto e vão fazer a quantidade de correntinhas de acordo com a medida que vocês tiraram aí. Vamos supor que vocês têm 1,10 de busto, vocês vão precisar de 55 centímetros de corrente para a parte da frente e 55 centímetros de busto para a parte das costas, certo? Para começar aqui, então, eu trabalhei com agulha 6,5 para fazer as correntinhas e para fazer o resto da blusa eu usei a agulha 6. E aí, vocês que vão escolher a agulha que vocês vão usar de acordo com o fio que vocês vão trabalhar. Como eu quero uma peça leve, eu tô usando agulha 6 e 6,5, né? Por que eu tô usando a agulha 6 aqui no início do trabalho? Para que ele não fique repuxado na primeira carreira da correntinha, tá? Então, aqui, ó, para quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo, deixa salvo aí para vocês não se perderem depois, se vocês precisarem de alguma explicação. E principalmente, gente, não pule o vídeo, porque vocês perdem as explicações, tá certo? E quem tá chegando agora no canal, convido vocês a participarem do clube de membros aqui do canal, que vocês ajudam a fazer crescer o meu canal e vocês conseguem conteúdos exclusivos para membros. Tá? Ó, então aqui, ó, terminando as correntinhas com agulha 6,5. Muita gente me pergunta qual a marca da agulha que eu uso. Aqui, ó, é da Círculo. Eu uso da Círculo e da Corrente, tá? São as agulhas mais antigas e aqui eu me adaptei melhor. Trocando a agulha agora para 6, vou fazer a primeira carreira. Aqui eu vou pular as duas primeiras correntinhas e na terceira eu vou fazer meio ponto alto, ó. Eu vou dar uma laçada e vou puxar esses 3 fiozinhos aqui de uma vez. Próxima correntinha, meio ponto alto, ó. Meio ponto alto é aquele que a gente puxa tudo de uma vez, né? Ó, dá uma laçada e puxa os 3 fios de uma vez. Uma laçada, próxima correntinha, aqui, ó. Tá? Então, a primeira carreira inteirinha aqui, que já fica como um acabamento, porque a gente começa essa blusa pela parte de cima, então já fica nosso acabamentozinho aqui em cima, tá? Chegando aqui no final, ó, vocês viram que a primeira carreira eu fiz, né, com uma cor diferente das duas próximas. Então, eu vou trocar... Opa! Eu vou trocar aqui o meu fio, vou cortar aqui, né? Já vou dar aqui um nozinho. Como é no final da carreira, agora para pegar outra cor, é só iniciar normal, tá? Eu vou fazer um nozinho aqui, ó, no meu fio. Opa! Vou fazer um nozinho aqui. Mas vocês podem trocar o fio aí da cor que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. A única coisa que vocês têm que fazer é tomar cuidado para que logo no primeiro ponto seja com a segunda cor, tá? Ó, eu vou colocar esse meu nozinho aqui, né? O meu fio aqui. Dou uma laçada. Agora, eu vou passar o fio de sobra aqui por cima desse meu fio de trabalho.
eu vou fazer uma correntinha, passo novamente aqui por cima, faço duas correntinhas, né? Faço a segunda correntinha, passo de novo aqui e faço a terceira, tá? Depois é só a gente arrematar esse fiozinho aqui. Vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar no segundo aqui, vou fazer um ponto alto. Dou a laçada, volto naquele ponto que eu pulei e faço o pontinho aqui atravessado, ó. Eu faço um X, fazendo ponto alto. Novamente, ó, pulo o primeiro ponto, vou trabalhar o segundo, faço ponto alto aqui normal. Dou a laçada, volto no ponto que eu pulei aqui e faço. Tomem cuidado com a extensão aqui do fio, para que o ponto não fique nem repuxado demais e nem largo demais, tá? Ó, vou soltar aqui as laçadinhas e faço aqui o meu X. Pulo o primeiro ponto, trabalho o segundo e faço o ponto alto. Novamente, dou uma laçada, volto aqui, ó, no ponto que eu pulei. Cuido com a extensão aqui do meu fio e faço o ponto alto, né, que ele vai ficar no xizinho aqui. Isso a gente trabalha toda a carreira. Cheguei aqui no final do trabalho, vou fazer esse meu último ponto aqui, somente um ponto alto. Viro aqui a minha peça, subo 3 correntes e começo a carreira de novo fazendo o ponto cruzadinho, né? Pulo o primeiro ponto, segundo... Esse aqui a gente não trabalha, tá? Esse primeiro buraquinho aqui faz parte dessas correntinhas que a gente sobe, que na verdade ele fica com um espaço de um ponto. Então, a gente não trabalha aqui. Eu vou pular esse primeiro ponto aqui e o segundo eu faço ponto alto. Então, muita gente peca, né? Como vai fazendo o ponto em qualquer buraquinho, então o trabalho ou começa a ficar franzido ou começa a diminuir, é porque não faz exatamente os pontos no lugar que tem que fazer, tá? Então, assim, por isso que eu falo que é muito importante não pular o vídeo, porque vocês sempre podem perder alguma explicação que pode dar diferença no resultado da peça de vocês, tá? Então, aqui, ó, fiz o ponto alto, vou voltar aqui o meu ponto nesse pontinho que eu pulei, ó. Então, vocês vão perceber que o ponto cruzado vai ficar certinho em cima do ponto cruzado da carreira anterior, tá? Ó, fica bem assim. Vou pular o primeiro ponto, trabalho o segundo ponto reto, né? O ponto alto normal. Dou a laçada, volto no ponto que eu pulei e faço o pontinho atravessado. Ó, vocês podem ver que vai ficar tudo certinho, né? Ó, o ponto cruzado em cima do ponto cruzado, e aí vai, tá? E aí, segue toda a carreira. Então, chegando aqui no final, eu vou fazer mais um ponto alto. Lembra que a gente subiu aqui aquelas 3 correntinhas, né, ó? Eu venho aqui na primeira correntinha e faço meu ponto alto. Pro meu trabalho, então, ficar reto na lateral aqui também. Aqui, como na blusa, olha, vocês viram que eu fiz a primeira carreira pequena, né, do meio ponto alto, eu fiz com uma cor. Essas duas carreiras aqui, que vão prevalecer a cor da minha blusa, né, que foi a cor crua, ou nude, né, eu fiz as duas carreiras e depois eu fui intercalando. Então, sempre nas carreiras aqui de meio ponto alto, ó, vocês vão ver que eu troquei a cor do fio, tá? Pra dar esse detalhe aqui do desenho da blusa. Então, eu vou trocar aqui de novo. E aí, vocês fazem as cores que vocês quiserem, né? De acordo com o gosto de vocês, a preferência de vocês. Até se quiser fazer de uma cor só, não tem problema, também fica bonito, tá? Eu vou dar o meu nozinho aqui. Gente, lembrando, para quem é membro do canal, deixa o seu telefone aqui nos comentários, ou me chama ali no meu WhatsApp vocês vão achar na bio do meu perfil ali do Instagram. Me chamem ali para eu colocar vocês no grupo do crochê, tá, gente? Muita gente ainda não entrou, tá? Não esqueçam. E lembrando também, que eu já divulguei em outros vídeos, que eu vou fazer no final desse mês aqui um sorteio. Para quem tá no grupo de membros, eu vou sortear 2 peças de crochê da escolha de vocês aqui, tá? Eu vou mostrar as peças que eu tenho disponíveis, né? Quem ganhar, como eu fiz nos outros sorteios. Eu vou mostrar as peças que eu tenho e aí vocês vão escolher a peça da preferência de vocês. Vai ser 2 peças para quem é membro daqui do canal. Então, se você ainda não é membro, participe, né, do clube de membros, que vocês também podem concorrer até o final do mês aqui as peças de crochê que eu fiz. Então, aqui, ó, vou trocar o meu fio novamente. Vou fazer aqui, ó, a primeira correntinha, né, o primeiro nozinho. Passo o meu fio de sobra aqui. Faço uma corrente, vou passar novamente
o fio de sobra por cima do fio de trabalho, faço mais uma correntinha e agora é o seguinte, gente, nesse primeiro buraquinho de ponto aqui, ó, a gente já vai fazer o meio ponto alto. Eu já vou trabalhar o meio ponto alto para dar certinho a minha lateral aqui, não esqueçam. E agora sim, em todos os pontos eu vou trabalhar meio ponto alto, tá, ó. Eu vou fazer a carreirinha de meio ponto alto. Então, trabalhando sempre ponto em cima de ponto para ficar certinho, para não esticar o trabalho, né? Não ficar com babado e nem diminuir o trabalho aí. Vocês vão prestando atenção, tá? Para fazer ponto em cima de ponto. Então, essa carreira todinha aqui é de meio ponto alto. Chegando aqui, então, olha, gente, no último ponto, vocês lembram que a gente subiu as 3 correntinhas? Eu tenho que fazer, então, aqui, ó, no primeiro ponto, eu tenho que trabalhar o meu último meio ponto alto pro meu trabalho ficar retinho na lateral, tá? Não esqueçam de trabalhar esse último ponto. Vou cortar o meu fio. Vou pegar a minha cor aqui, né, que vai sobressair nessa blusa. Vou dar o meu nozinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar o meu fio aqui. Depois vocês não podem esquecer de ficar arrematar todos esses fiozinhos, tá, gente? Ó, eu vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Vou passar, deixa eu pegar o fio de sobra. Agora é do marrom. Eu vou passar por cima do fio de trabalho, faço aquelas 3 correntinhas agora, porque a gente vai fazer outro ponto, tá? Ó, segundo, passo aqui de novo o terceiro. E agora, essa carreira eu vou fazer pontos altos alongados, olha aqui, ó, primeiro ponto aqui. Esse buraquinho de ponto aqui a gente não vai trabalhar, porque é o espaço, então, dessa correntinha. Então, a gente vai trabalhar nesse daqui, tá, gente, ó? E vou fazer o ponto alto alongado, ó. Solto uma laçada por vez. E fecho, dou uma laçada, venho no próximo ponto, ó, soltando uma laçada por vez e faço ponto alto alongado. Mais uma aqui, ó. Aí, vocês vão perguntar, posso fazer ponto alto? Vocês podem fazer o ponto alto. Tem muita gente que não gosta de fazer o ponto alto alongado. Se vocês quiserem fazer o ponto alto duplo, pode fazer, tá? É que se vocês fizerem só o ponto alto, o resultado não vai ser o mesmo, a blusa também não vai ficar tão leve como essa daqui, tá, gente? Ó, e agora, então, essa carreira inteirinha a gente vai trabalhar o ponto alto alongado, tá? Vai ficando assim, ó. Chegando, então, no final, eu vou trabalhar esse meu último ponto. Viro a peça, subo as 3 correntes e faço mais uma carreira, então, de ponto alto alongado, ó. Começando nesse ponto aqui, trabalhando ponto alto alongado, então, a carreira inteira. Então, depois de vocês fazerem aqui a segunda carreira de ponto alto alongado, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão começar tudo de novo. A próxima carreira vai ser meio ponto alto. E depois, as 2 carreiras de ponto cruzado, eu vou aproximar aqui. Vou virar a peça para vocês verem aqui, ó. Tá? Então, fica meio ponto alto, 2 com o ponto cruzado, meio ponto alto, 2 com ponto alto duplo, e aí começa tudo de novo, ó, meio ponto alto, 2 com o ponto cruzado, meio ponto alto, 2 com ponto alto alongado. E aí, vocês vão fazendo. Eu fiz aqui o total de 27 carreiras, tá, gente? Eu fiz 8 combinações, então, de pontos aqui, tá? Virei, fiz as 2 peças, tá? Coloquei as 2 peças do avesso. Aqui, ó, vocês vão deixar um espaço de 20 centímetros se vocês forem fazer uma manga razoavelmente normal, né? Tem gente que gosta de uma manga um pouquinho mais larga, né? Com a cava mais larga, tem gente que gosta mais apertadinha. Eu deixo de 20 a 22 centímetros para um tamanho G, tá? Aqui, ó, então, eu costuro a lateral dos 2 lados e deixo a cava aqui todinha, tá, gente? Aqui, ó, as mangas, os 20 centímetros. Em cima, eu costumo fechar uns 5, 6 centímetros, tá? Dependendo do modelo da blusa. Se vocês querem mais fechado aqui, né? É só vocês fecharem, deixarem menos espaço aqui pra gola. O que vocês vão fazer? Se vocês deixaram 5 centímetros, fecharam 5 centímetros aqui, vai ser 5 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Vai ser tudo igual. O que vocês fazem de um lado, vocês fazem do outro. Eu vou mostrar como que eu costurei,
tá? Deixei um lado aqui pra vocês verem, quem nunca costurou, né? Aqui, ó, aqui é a parte da cava, tá? Ó, fechei a lateral. Então, aqui, ó, eu vou colocar agulha de tapeçaria, de tapeceiro, né? Tem lugares que é tapeçaria, tem lugares que fala tapeceiro. E aí, a gente vai fazer o nosso nozinho aqui, ó. Passo aqui a agulha no meio do buraquinho, ó. Faço isso umas 3 vezes pra garantir que não vai abrir a minha costura, tá, gente, ó. E aí, vocês vão colocando ponto em cima de ponto, ó. Vou pegar 2 pontos de um lado, né, o da frente, e 2 lados dois fiozinhos, né, aqui, ó, da frente. E agora, eu vou costurando. Não tem segredo, tá, gente? E aí, eu vou costurar aqui o mesmo tanto que eu costurei do outro lado, ó. Se vocês quiserem fazer com agulha de crochê, a única coisa que eu recomendo é que seja... que não seja um ponto que mostre, né? Eu não gosto muito... Tem determinados modelos de blusa que eu não gosto de fazer emenda com crochê. Eu acho que fica mais bonito com essa agulha aqui. Mas, né, cada um é cada um, gosto de vocês, ó. Então, eu vou fechar aqui. Não tem segredo, tá? Só não repuxem muito o fio, pra não repuxar aqui, ó. E nem deixa muito frouxo aqui, pra não soltar depois também a costura, tá? Então, depois que vocês fizerem a costura, né? Então, a gente vai fazer a manga. Eu vou trabalhar com essa cor aqui que vai prevalecer na minha blusa aqui, ó. Nas laterais, né? Nos cantos. Então, na manga, aqui na gola e embaixo, eu deixei mostrar, então, esse marrom mais escuro. Já fiz o meu nozinho aqui na agulha. Venho aqui na emenda, tá? Na parte da emenda aqui, sempre na cava eu gosto de começar a minha manga. Ó, nesse primeiro pontinho aqui, eu vou colocar, ó. Eu vou colocar aqui o meu fio. Já vou fazer aquele meu nozinho pra começar, né? Uma correntinha. Passo aqui o meu fio de sobra. Faço uma correntinha. De novo, faço a segunda correntinha. Já nesse ponto aqui que eu coloquei aqui o meu fio, eu já vou fazer o meio ponto alto, olha. E agora, vocês vão ver que a gente vai trabalhar por carreira, né, ó, a gente vai trabalhar o contrário agora, não vai ser ponto em cima de ponto, vai ser ponto em cima de carreira. Então, o espaço que a gente fez o meio ponto alto aqui, ó, a gente vai trabalhar só um ponto, ó, que é o meio ponto alto, né, a gente só vai trabalhar meio ponto alto. Aqui no espaço, olha, tá vendo que esse espaço maior aqui, que a gente fez aquele ponto, o ponto cruzado, que é o espaço de um ponto alto, a gente vai trabalhar 2 pontos, então, ó, fazer o primeiro, opa... Peraí que ficou espaçado aqui. Aqui, ó, no primeiro. E o segundo. Próxima carreira novamente aqui, ó, o espaço do ponto alto. Primeiro, então, a gente faz o primeiro ponto e o segundo ponto. Depois tem que arrematar todos os fios, tá, gente? Como eu falei. Ó, o espaço aqui do meio ponto alto, a gente vai trabalhar somente um ponto. O espaço que a gente fez, aquelas 3 correntinhas que a gente fez a carreira aqui do ponto alto alongado, a gente vai trabalhar 3 pontos então, tá? Então, ficou bem fácil, né? Ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. De novo, mais uma carreira do ponto alto alongado, 3 pontos. Se vocês quiserem já usar esse espacinho aqui, vocês já podem fazer 1. E aí, no restante, vocês fazem 2, ó. 1 e 2. Vocês estão vendo que tem bastante detalhe, né, gente? Por isso que é bom não pular o vídeo, pra vocês não perderem a explicação. Pra quê? Pra manga de vocês ficar certinha, né? Ó, o espaço do meio ponto alto, vou fazer somente um ponto. Próxima carreira aqui, ó, é do ponto cruzado, né? Ponto cruzado, então, é ponto alto. Então, são 2 pontos. Primeiro e o segundo. Depois a gente vai arrumando aqui os pontos, eles vão ficando certinhos, tá? Mas vocês vão ver que no final a manga vai ficar aqui, ó. Ela não ficou nem larga, nem apertada, ela ficou certinho no tamanho, tá? Ó. Agora vai ser essa próxima carreira aqui de ponto cruzado, eu posso até trabalhar esse espaço aqui que tem um buraquinho pequenininho, né? Que é a mudança, então, que a gente faz a mudança de carreira, ó, fiz um e o próximo espaço aqui eu faço mais um. E agora, ó, onde a gente fez a emenda em cima, são 2 carreiras, porque a gente começa a manga, a blusa, né,
pela carreira de ponto baixo, meio ponto alto, desculpa, e termina com meio ponto alto. Então, aqui vão ser 2 carreiras de meio ponto alto. Então, a gente vai fazer 2 pontos aqui, tá? Um ponto aqui desse lado, e aqui na parte de trás a gente já vai fazer o próximo. E aí, a gente vai seguindo toda a volta. O que que eu fiz aqui? Fiz 3 carreiras na minha blusa. E vocês, se vocês quiserem uma manga mais comprida, vocês podem fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Gente, é isso. É bem fácil, é bem simples, tá? Como eu falei, a quantidade de cores vocês fazem aí com gosto de vocês. Se vocês quiserem fazer bem colorida, se vocês quiserem fazer bem simples, só com uma cor só, vocês fazem do jeito que vocês querem. Não esqueçam, de novo, vou falar pra vocês, muita gente pulou o vídeo. Quem tá participando do clube de membros, deixa o telefone aqui de contato, ou então entre em contato comigo ali pelo meu WhatsApp, pra colocar vocês no grupo de crochê. Quem tem interesse de entrar no grupo de crochê, ainda não é membro, se inscreva, faça parte do clube de membros. E também, vocês, além de vocês assistirem os conteúdos exclusivos, vocês vão ter... eu vou fazer aquele sorteiozinho com as 2 peças de crochê da escolha de vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau!